Olá, meus amigos, que alegria estarmos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, falar de Jesus, de Joana de Ângeles, é sempre uma alegria muito grande, né? Porque estamos em aprendizado. E saudamos os nossos companheiros que estão no chat, logo após a prece nós falamos com cada um, ok? Então vamos ler a mensagem que nós escolhemos aqui para a nossa preparação, que é a mensagem 161 do livro Vida Feliz, que é de Joana de Ângeles também, né? Então ela diz o seguinte: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalados pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Linda mensagem, né, de estímulo e clareando o nosso entendimento aí as aflições que nos cercam, né? Aquelas que nós escolhemos hoje, estamos vivenciando hoje, se fizermos boas escolhas, seremos mais ditosos, né? E, do contrário, aguardaremos a próxima oportunidade. Bom, meus amigos, vamos fazer então a nossa prece, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais que nos sustentam e pedindo aos amigos espirituais que possam envolver a cada um de nós, aqui no chat, nos nossos estúdios, e que nós possamos ser os portadores da palavra que envolve a paz, o bom ânimo e a esperança. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Fica conosco, Senhor, e que assim possa ser. Então, boa tarde a todos. Deixa eu ver quem está aqui. Glorinha foi a primeira a chegar, sentou na frente. Lúcio Flávio também. Olídia Geni, sejam todos bem-vindos. Lina Calil. A Olídia está dizendo que vai começar agora, né, o estudo conosco. Seja bem-vinda. Lúcia Cerqueira, Rogério Rendeiro. Boa tarde a todos. E vamos, então, ao nosso estudo. Nós hoje vamos dar continuidade a esse capítulo lindo que foi iniciado há 2 semanas, né? Que é Jesus e honra. E a gente, às vezes, eu confesso para vocês, que quando fico assim para o final do capítulo, a gente fica um pouquinho triste, só um pouquinho, né? Mas quando a gente vai estudar, agora mesmo estava falando para o Lúcio, vamos ficar nesse capítulo mesmo, não sabemos nem se vamos terminar. Creio que sim. Mas porque a gente começa a se entusiasmar, a ver tanta coisa que podemos estar refletindo, né? Então, espero que vocês também, no final do estudo, estejam pensando como nós, tá bom? Então, a Joana é interessante porque a gente vai estudando e a gente vai percebendo os ângulos, né, que ela vai tocando, né, as suas considerações, os seus comentários, nos levando a entender o que ela quer dizer quando ela estuda, né, sobre Jesus, porque ela está relacionando Jesus à nossa atualidade, à nossa realidade. Então, ela, no primeiro momento, ela fala de Jesus, né, como sendo o guia, nos mostrando aqui o seu roteiro de luz, né? Depois, no segundo tópico, ela vai falar do homem moderno, das suas necessidades. Depois, no terceiro tópico, que foi estudado também pela Sueli semana passada,
ela vai falar dos laços familiares, das rupturas desses laços, né? Das nossas carências, das nossas inseguranças diante da família, enfim. E agora, no nosso estudo hoje, nós vamos estar entrando e vamos nos utilizar da própria frase dela aqui, né, para, aproveitando ali o verbo, eleger o título do nosso estudo, né, que é a coragem de eleger o melhor. Ela fala, né? Honra é a coragem de nós elegermos o melhor para nós. É isso que ela vai nos falar hoje, né? Nos concitando a esse roteiro, a fazer isso, a agir assim, porque é preciso coragem, né? Para nós estarmos tendo uma conduta reta, né? É preciso nós termos essa base. Então, a honra, segundo ela, seria essa base, né, o que nós estamos vendo aí em todo o capítulo, mas principalmente hoje ela está dizendo sobre a base, sobre os nossos princípios, nos leva a fazer boas escolhas, aquilo que nos leva a escolher, a oferecer o que há de melhor dentro de mim, né? Diante dos valores que eu já adquiri. E certamente através dos ensinamentos de Jesus, que hoje nós já conhecemos, né? Conhecemos o suficiente para sabermos o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer. Então, a partir desse entendimento, eu passo a escolher, na visão da Joana para nós aí, né? A ser melhor, a fazer melhor, a oferecer o melhor, né? E como ser melhor? Tendo entusiasmo nas tarefas que nós fazemos, né? Nas mínimas coisas, nas máximas coisas, mas principalmente nas pequenas coisas. Nós temos esse entusiasmo, né? Esse entusiasmo de não ouvir críticas que vêm destruir o nosso bom ânimo, de nos inspirar naqueles que já venceram, que conquistaram, né? E nesse momento nós buscamos quem? Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, né? Mas aí nós também podemos dizer, mas Jesus está muito distante de mim, né? Então vamos nos mirar naqueles exemplos que nós temos mais próximos de nós, né? O amor de Francisco de Assis, o amor de Irmã Dulce, o entusiasmo de Chico Xavier na sua tarefa, de Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros aí que nós poderíamos ficar aqui, né? Falando bastante. Então, ela continua dizendo que a dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença, das lições, seria lamentável falência dos objetivos que buscavam. Então, ela ainda está se referindo aí àquela passagem que ela citou antes no trecho que Sueli fez, né, aqui falando dos laços familiares, né, quando os irmãos de Jesus vão até a ele, interrompendo ali o que ele estava fazendo para chamá-lo, né, para estar com eles. E aí Joana vem nos ainda concitando a refletir sobre essa atitude, porque os irmãos de Jesus estavam certamente preocupados. A gente sabe que naquela época os fariseus, nesse início da caminhada de Jesus, né, os fariseus já estavam ali tramando aquelas situações drásticas ali, né, para intervir, para interferir na tarefa de Jesus, né? De vez em quando eles apareciam para tentar denegrir o mestre. Então ela diz, né, que essa decisão, né, essa dubiedade de decisão entre aqueles que necessitavam da presença e das lições que estavam ali ouvindo, né, Jesus, e aqueles outros que, por uma lamentável falência, né, aliás,
ela completa, né? Seria a lamentável falência dos objetivos que buscava, que era interromper Jesus na sua tarefa. Mas Jesus tinha uma tranquilidade incrível nesses momentos, né? E mesmo que pareça, porque no outro slide ela vai dizer que não era desrespeito àquela atitude de Jesus, quando ele diz, né? Mas quem são minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? Então, quando a gente lê essa passagem, realmente a gente, às vezes, se nós não debruçarmos na essência, poderíamos pensar: ah, mas como tratar, né, uma mulher que seja mãe, chamando assim, mulher? Mas era um tratamento da época, né? Era um tratamento da época natural ali. E não foi desrespeito aos familiares, como ela vai dizer aqui. Deixa eu passar aqui para a gente ver. Não, não há aí, ela diz, desrespeito aos familiares. Estes, sim, presunçosos e amedrontados. Né? Esse presunçosos aí, eu creio que seja naquele intuito, né, de interromper. Então, seria uma presunção interromper uma fala de Jesus, né? Jesus estaria falando e alguém de nós interromper. Seria uma presunção, realmente, né? Porque Jesus, hoje que nós sabemos quem é Jesus, nós não faríamos isso em momento algum, mas eles não sabiam, né? Eles não sabiam. E Jesus sabia da tarefa que o envolvia, né? Tanto que Joana fala aqui, desrespeitava ali a opção de homem independente, quer dizer, ele estava ali exercendo a sua missão. Boa tarde, Dídima. Seja bem-vinda, querida Patrícia, todas vocês. Sejam bem-vindas ao nosso estudo. Nosso estudo é interativo. Nós gostamos de ver os comentários de vocês aí, aqui do ladinho, né, esquerdo da gente, e sempre que a gente vê, a gente vai ler. Então, comentem a lição. Então, Joana continua, né? Aqueles, então, que estavam ali chamando Jesus, que eram os seus irmãos, e ele fala, né? Desrespeitavam-lhe a opção, quer dizer, Jesus estava ali exercendo a sua missão, a sua tarefa, que era de esclarecer, de trazer a verdade, né? De ensinar. E ela continua, que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término que ele sabia que ia ser esse término, a humilhação, a cruz e a morte. Mas, por nenhum momento, Jesus perdeu a tranquilidade, né? Então, isso que a gente tem que se mirar, né? Que se espelhar nessa tranquilidade de Jesus perante os seus familiares, que não tinham noção da sua missão, do que envolvia. E Jesus, né, diante de todas aquele incidente ali, né, aquele tumultozinho que houve ali naquele momento, Jesus se mantém tranquilo, porque ele sabia que estava chegando o momento de uma decisão assim, vamos dizer, indeclinável, né, como diz Joana, de testemunho, né, que ele sabia que deveria passar, porque ele tinha consciência disso, né? Então, passando aqui o outro. A sua honra levava-o ao prosseguimento, quer dizer, essa honra de entender, dessa coragem que ele tinha, de estar fazendo o que ele veio fazer, né? De ter certeza do que ele estava fazendo, ele levava-o ao prosseguimento, quer dizer, levava ele a dar continuidade, mesmo diante dos fariseus, mesmo diante das situações que surgiam ali em todos os encontros de Jesus, né? Sempre tinha algo ou alguém para estar ali, colocando ele, digamos assim, em saia justa, né? E ela diz, né? Mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Porque se a gente for ver a caminhada de Jesus ao longo da caminhada, teve
momentos hostis do que momentos felizes, né, diante daquelas pessoas, a não ser quando ele estava pregando para aqueles sofredores, aqueles necessitados que abraçavam Jesus como fosse o êmulo, né, que veio trazer esperança e bom ânimo ao coração deles. A Glória está colocando aqui uma coisa, nós vamos aproveitar. Thelma, me lembrei da passagem que Maria procurava Jesus já adolescente, creio eu, estava entre os doutores da lei diante da pergunta da mãe aflita por não saber onde estava seu filho. Pois é, nesse momento, Glória, já era um desses momentos que Joana está se referindo aqui, né? Ele já, embora adolescente, embora um menino, né, de 12 anos, hoje a gente vê um menino e a gente pensa que menino de 12 anos, se bem que hoje as crianças estão muito evoluídas, né? São espíritos aí prontos, mas naquela época, um menino de 12 anos, naquele meio dos doutores ali, falando coisas que ele não sabia, ensinando aos doutores da lei, né? Dialogando de igual para igual, né? Então, só podia ser um homem, né? Seguro, com essa honra, essa coragem que Joana fala aqui, né? Muito obrigada aí pelo comentário. Também ela comenta aqui, né? Por que é que me procuráveis? Não sabe... Ah, sim, é complemento, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Isso mesmo, né? Muito bem. Então, Joana diz que Jesus veio romper com esses impedimentos, porque isso tudo era para intervir, para atravancar, né? E está lá na lei do progresso que nada obsta ao progresso, né? Ele tem que vir. Então, ela continua: arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista escravocrata. Olha, a gente sabe que naquela época a sociedade era uma sociedade de escravidão, né? De escravizar o outro, né? De tirar a dignidade, porque existiam os muito pobres e os poderosos. Então, os poderosos subjugavam aqueles mais infortunados, né? Então, as pessoas eram humilhadas, né? Perdiam a sua dignidade por todos aqueles que eram detentores do poder. E Joana cita aí a questão do mármore, da escultura. E nós nos lembramos aqui do livro Boa Nova, que Jesus nos falou sobre isso. Naquela conversa que ele teve com Hanã, né, quando ele chega ali em Jerusalém, né, que Hanã pergunta a ele com quem que ele ia contar para essa tarefa, né? E aí ele responde, né, que ele fala assim, espera aí que eu desmarquei aqui, assim, propôs realizar uma obra de Jesus, Jesus fala para ele que veio fundar uma obra, né? Veio fundar uma obra no coração do homem, né? Então ele começa a zombar disso, né? Achando que Jesus não tinha essa condição, porque ele veio de Nazaré, né? Que poderia oferecer Nazaré. E aí ele fala assim, né? Perdi de novo. Propôs realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Desdizendo de Jesus, né? Se nada de bom ele podia trazer, o que ele podia oferecer? O que ele podia construir? Né? E aí Jesus replica, né, com muita energia, mas muita serenidade, dizendo para ele que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade, né? O cinzel da boa vontade. Então, Jesus ele fala desse mármore, né? Dessa escultura, porque Joana vai dizer mais à frente que ele é o escultor divino, né? E ela
se refere ao mármore da indiferença, da ignorância da sociedade, né? E Jesus veio trazer tudo isso através da sua missão, da sua mensagem, né? Ensinando a perdoar, ensinando a caminhar 1000 léguas com aquele que exigia 1000 milhas, né? Ensinando a dar a outra face, no sentido de não usar as mesmas armas, porque Jesus veio realmente realizar essa obra divina que ele afirma lá quando ele chega em Nazaré, a Hanã, né? No coração de cada um de nós. Então, ele veio romper com esses impedimentos, arrancar essa escultura modelada do homem integral que está dentro de nós quando nós nos desvencilharmos desses impedimentos, né? Então, Joana continua aqui, né? No próximo slide, ela fala assim: olha só, o cinzel e o martelo. Novamente, ela vai se referir às ferramentas, né, que o esculturista usa para modelar, né? Então, ela fala: o cinzel e o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Então, se a gente substituir aí o cinzel e o martelo por honra e dever, é o que Jesus veio trazer para nós, né? De ferramentas, de estarmos utilizando, no caso aqui, quando ele fala com Hanan, ele fala dos sentimentos, né? O sentimento educado e da boa vontade, o sentimento, o amor e a boa vontade, né? Então, a gente vê aí quanta coisa nós vamos aprendendo através de Joana, olhar Jesus com toda essa coragem que ele trazia, né? Nas suas situações, nas suas falas, na sua caminhada. Jesus não tinha medo de nada. E se a gente também lembrar um outro episódio que nos veio à mente quando estávamos estudando, aquele momento que ele está à frente de Pilatos, né? Como Jesus nos demonstrou coragem ali, naquele momento, ali perante Pilatos, né? Se a gente for lembrar, estava ali dois contrastes, né? Um, aparentemente, que era dono da situação, que mandava, que tinha o poder, e o outro seria aquele subjugado. Mas como é que foi essa situação, né? A gente visualiza ali Jesus preso, manietado, né, ali, algemado, impossibilitado de fugir, submetido ali a aquelas torturas, aquelas situações mais indignas possíveis, né? A um homem que, na verdade, embora tivesse preso, ele era livre, né? Ele era um homem livre intimamente. Jesus é a liberdade, né? E seria conduzido mais tarde à crucificação. No entanto, ele mantinha a sua tranquilidade, uma tranquilidade inigualável, de maneira altiva, sem soberba, naquela situação. E Pilatos, como estava? Né? Aquele que era o governador da Judéia, representando ali o poder, o domínio de Roma, né? Temos a ideia de que supostamente ele fosse livre, mas naquele momento ele era um homem literalmente preso. Preso a quê? Aos seus medos, aos seus conflitos, às suas dificuldades morais, né? Então, ele que era detentor do poder estava completamente preso, né, a uma situação devido aos conflitos que ele trazia, e certamente ali perante Jesus, perante aquela luz imensa, embora naquela situação, né, ele pudesse intimamente se ver conflitado, se ver, né, embora amedrontado. Então, a gente vê aí que, diante dessa coragem de Jesus, dessas injúrias que ele suportou, das humilhações, das iniquidades, ele mostra para nós essa coragem, né, diante do que ele sabia que devia ser, né? Diante do que ele sabia da tarefa dele, diante do que ele veio fazer, diante da missão dele,
né? E aí Joana continua dizendo que 20 séculos depois, ei-lo, né, Jesus, esse mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Então, é por isso que nós nos lembramos lá do capítulo 3 do Boa Nova, né? Que ele veio para isso, ele veio trabalhar esse granito nas nossas almas, ele veio tirar de nós toda essa cobertura que nos impede, né, de mostrar a nossa luz. Então, Jesus é esse grande escultor de almas que vem lapidar os corações, porque nós somos as pedras brutas, né? Já fomos piores, já estamos mais lapidadinhos hoje, né? Mas as incrustações ainda existem, né? E ele está lapidando, por isso que eu gosto de dizer que a gente está em construção. Nós estamos em construção através desse evangelho de amor, né? Que nós estamos estudando, que estamos nos debruçando a entender melhor. Cada vez que nós nos debruçamos a estudar sobre Jesus, sobre a sua caminhada, sobre os seus ensinamentos, nós estamos lapidando as nossas almas, né? E aí nós temos o exemplo também de Pedro, que também era uma pedra bruta. Vocês lembram? Vocês já leram sobre isso? Né? E Jesus o lapidou através do seu evangelho, né? Amélia Rodrigues, nesse livro, Vivendo com Jesus, né? Não sei se aparece aí, Vivendo com Jesus, é um dos últimos, né? E ela fala no capítulo 17, né, quando ela vem falando sobre as dubiedades de Pedro, né, um capítulo lindo. E aí ela fala que Pedro é a pedra bruta, né? Era a pedra bruta que foi lapidada e permitiu que o brilho interior se exteriorizasse. E aí a gente entende por que Jesus disse para nós, né? Vós sois a luz do mundo. Porque essa luz não está fora de nós, ela não vai interpenetrar a nossa alma, ela já está. Ela já está na nossa alma. Nós somos luzes. Mas para essa luz se exteriorizar, como disse aqui Amélia Rodrigues, né, a respeito de Pedro, nós precisamos deixar que ela brilhe através desse trabalho, desse esforço, dessa coragem de ser, né, que nós temos que, aliás, nós estamos, né, no esforço, no trabalho, diuturnamente, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver, Fernando Casta, ele concorda com a Glória. Ah, tá. Ele está falando aí, Glória já deve ter respondido. Então, meus amigos, é isso. Ô, Thelma, Quer falar um pouquinho? antes de você mudar o item aí, né? Essa colocação de Joana de Anjos é tão bonita e tão atual para nós que a gente tem que refletir muito sobre ela. Igual você já trouxe muita coisa aí, mas a gente só lembrar um pouquinho, olha, gente, sobre aquela época, os irmãos, dito irmãos de Jesus, é primo, né? Questão de tradução de palavra, que o vocabulário lá também era bem restrito, né? Então, quando falava de famílias, eles colocavam como irmão, nem irmão, era primo, era parente, né? E aí fala, sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Aí Joana coloca, presunçosos, amedrontados. Gente, vocês imaginam, naquela época, aquela pessoa, vamos pegar o ser humano, não vamos pegar Jesus e Espírito puro, não. Está lá discutindo com os doutores da lei, ensinando. Pensa bem naquela época de repressão, igual a Thelma colocou, das pessoas ricas, né? As poderosas, entre aspas, e os pobres coitados lá, né? Imagina se nós está lá no meio. Isso vai dar repercussão. Porque quando a gente estuda um pouquinho mais sobre a Judéia daquela época, sobre o que aconteceu, gente, os judeus viviam com medo dos romanos. Eu adorei a colocação que se fazia de Pilatos. Preso. Não tinha liberdade. Porque, gente, está assim, o pessoal do Sinédrio está me apertando.
os doutores da lei, os chefes da religião. E olha que naquela época eles exercerem a religião deles no território romano era exceção. Não era o normal, os romanos não deixavam. Romano queria que usasse a religião deles, politeísta. Mas ele falou, vamos deixar essa turma aí, né? Ficar, quer dizer, como se não tivesse toda a influência espiritual nisso. Então eles tinham medo. E olha a situação de Pilatos. Aí o Jesus, na verdade, foi condenado, não foi pelo Sinédrio. O Sinédrio, como diz nos dias de hoje, armou. Armou. Quem condenou foi Pilatos, porque só que podia mandar matar alguém lá era os romanos. Tem muita gente que tem ódio dos judeus porque crucificar Jesus não foram eles só armaram, quem crucificou foram os romanos. Olha para vocês verem como é que é a questão a gente vê isso nos filmes, né? Que a gente começa a analisar, a estudar, né? É verdade. Os romanos. Né? E a gente ficou com dó dos romanos, tadinho, né? Espetou lá, eles que espetaram Jesus. E aí, imagina a família deles ali, não sufoco, gente, que vai atrair essa turma toda contra a gente. Então, eles tinham medo, sim. Por isso que a Joana é brilhante quando coloca assim que eles estavam amedrontados. Estavam mesmo. Né? Eu acho que a única que não estava amedrontada ali era Maria. Ele fala mãe, mas não frisa muito. Maria, gente, Maria é o espírito superior. Né? Maria, para mim, ela é tão acima disso tudo, porque quando naquela passagem que tem do Evangelho, né, que quando Jesus fala, né, para os apóstolos que dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que o João. Eu estou assim, mas Jesus está falando dele. E Maria, como é que é nessa história? É que Maria, gente, era um espírito. Para mim, ela estava lá no meio daquela pleiade de espíritos que resolveram trazer Jesus. Que Jesus falou assim: quando se reuniram, está no caminho da luz, né? Porque Maria é especial. Então, eu não coloco Maria como um espírito que progrediu, já era um espírito muito superior quando veio aqui para dar forma carnal ao nosso Cristo, ao Jesus. Então, maior. Então, é o seguinte, ela tinha uma compreensão, mas às vezes assim, é lógico, né, gente? Encarnado, esquecimento passado, aquele negócio todinho, dá aquela dúvida. Tanto é que você falou da Boa Nova, né? Boa Nova, quando fala de Maria desencarnando, é a coisa mais emocionante que tem, né? É uma das, né? Mais emocionante que tem no livro. Então, a gente nota o quê? Né? Que Jesus realmente ele tinha um objetivo e não se desviou por nada. Medo como é que fala? Se sentir oprimido, ele não, é ao contrário, ele trouxe muito, foi a liberdade, e a gente não percebe isso. E é muito bonita essa parte final, que eu estou te atrapalhando já, estou falando muito, vou parar aqui já. Essa parte aqui, né, quando ele coloca aqui do cinzel e do martelo, que serve hoje para nós. Gente, isso é muito lindo. Não é? Porque Jesus hoje está esculpindo as nossas almas, mas não mais, né, só como o cinzel de quebrar pedra, não. Ele está, como diz, pegando aquela lixa fininha e começando o quê? A dar brilho nessa pedra para que a luz o quê? Se reflita. Isso é muito maravilhoso, né? E olha só, 20 séculos, parece muito tempo, né? Muito tempo. Mas como é bonito quando a gente pega, né, a Amélia Rodrigues colocando no último capítulo do livro Primícias do Reino, ele se afastando da Terra naquele processo de ascensão, olhando para nós e vendo o que, gente? Luz. Ele não olha os nossos defeitos, olha a nossa luz. As nossas capacidades, né? Potencial, as né? Nossas potencialidades que todos temos, né? E hoje, gente, a lixinha que vai polindo são os ensinamentos de Jesus. Vai nos polindo para quê? Para que a gente realmente entenda e transcenda. Bom, isso é o que eu estou entendendo, essa maravilha dessa explicação que a Thelma trouxe com o que Joana de Anjos está nos trazendo lá. Joana que nos trouxe, né, essas ilações. Você está explicando tão bem. Né? Segue em frente, deixa eu. Você tinha posto aqui, eu não sabia. Alguém botou esse. Foi a Glorinha. Foi Glória. Olha, eu estudei pelo meu slide, né? Os meus slides não tinham. Olha só, eu não sabia. Então, é sobre esse trecho que a gente estava falando, né?
que eu nem sabia que Glória tinha utilizado, porque ela fez o primeiro estudo e eu não pude assistir, e depois assistiu da Sueli, né? Então é isso que a gente estava se remetendo, né? Se reportando, quando ele fala ali, ó, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera, né? Então esse capítulo ele é assim de uma beleza. Agora deixa eu ir para lá, né? É isso? Não. Agora eu fiquei perdida, Lúcio. O meu é diferente. Não, você tem que voltar aqui. Tenho que voltar, né? Não, mas aí tá diferente. Vê se você acha o outro aí, coloca para mim, por favor. Tá, então, enquanto isso aí, Enquanto deixa isso, eu procurar. eu vou guiando aqui pelo meu. Então, ele vai. Deixa eu tirar esse aqui, então. Tem que tirar esse e Pronto. botar o outro no 18. Então, é isso que nós estávamos nos reportando, é essa fala de Jesus que veio lapidar os nossos corações, conforme o Lúcio está dizendo. Naquela época, né, quando Jesus começa seus ensinamentos, realmente era a pedra bruta estava mais incrustada. Hoje ele está fazendo esse polindo, né? Cada um de nós, através desses ensinamentos que nós vamos certamente assimilando à medida que nós colocamos a atenção, a vontade, né? A vontade sincera de aprender, de nos tornarmos melhores. Então, agora, né, depois desses 20 séculos, ela vai continuar dizendo para nós: tua honra deve modelar-se na dele. Né? Quer dizer, a nossa vida, né? Os nossos valores devem ser moldados nos valores de Jesus, no que ele veio nos ensinar, né? Então nós precisamos de visualizar Jesus como guia, né? E nos utilizarmos dele como modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 625, quando os espíritos nos respondem que ele é o nosso guia e modelo. Então, é isso que Joana vem dizendo para nós quando ela diz que devemos nos modelar-se, né? Nos modelar-nos, né? Na honra dele, na sua verdade, nos seus ensinamentos. E ela diz assim: tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Então, a nossa decisão, nós somos donos. Colocou aí, Lúcio? Acha para mim o slide. Nós somos donos da nossa. Quer dizer, donos no sentido assim, nós que podemos escolher, nós que podemos decidir, nós que podemos auscultar, né, a nossa consciência para podermos decidir aquilo que é melhor para nós. Isso. Obrigada, Lúcia. Então, é isso que ela está falando, a tua decisão para a felicidade, e, na verdade, nós temos que entender que felicidade é essa que ela está falando, né? A felicidade será dos nossos, de cada vez nós adquirirmos mais coisas materiais, né? É claro que nós estamos no mundo material, precisamos das coisas materiais, mas essa felicidade que ela está falando é a felicidade íntima, uma felicidade de entender o significado da vida, de ter gratidão, a felicidade de saber o que é melhor, porque nós já discernimos, já sabemos escolher, né? Aquilo que nos fará sofrer, eu não quero. Né? Então, eu escolho aquilo que não vai trazer sofrimento, nem para mim, nem para os meus irmãos, nem para o outro, seja ele quem for, o nosso próximo. Né? Então, isso é que rompe com essas estruturas passadas nossas, esses atavismos, essa acomodação, né? E nos dá força para nós seguirmos em frente, para nós seguirmos, porque hoje eu sei da verdade.
Hoje eu sei o que é melhor, hoje eu sei o que é bom para mim e para o outro, né? Então ela fala ainda aqui no entra em ti mesmo. Eu achei tão linda essa colocação, né? Entra em ti mesmo. Ela está falando de quê? Né? Da nossa consciência, do nosso íntimo, do mergulho interior que nós fazemos, essa viagem interior que só nós podemos fazer. E é nessa viagem interior que nós vamos encontrando as respostas, que nós vamos encontrando as diretrizes para a nossa caminhada. Né? Então, ela diz: entra em ti mesmo. Oi, cuidado. E ausculta a consciência, a escutar. Só nós podemos fazer isso, que é o nosso guia íntimo. Quem de nós não escuta aquela vozinha interior, né? Quando nós estamos diante de uma situação que precisamos dar a nossa opinião, quando nós precisamos fazer a nossa escolha, quando nós estamos preocupados, pensativos, buscando respostas. Quem não ouve essa voz interior? Né? É a nossa consciência. É certo que ela é também o nosso juiz interno, mas ela também é aquela que pode nos ajudar melhor, né? Dizem os amigos espirituais que nós devemos ouvir primeiro essa intuição que nos vem, porque ela é a verdadeira. Quantas vezes a gente está preocupado com algo, de manhã acorda, tem a resposta, né? Então ela nos traz à tona, ela nos mostra, né? Então ela diz: entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Então é por isso que a gente reflete, a gente reflexiona, é por isso que os espíritos nos aconselham. Ela mesma nos fala: leia uma página pela manhã, faça uma prece. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. O dia que nós... É bom a gente ter o hábito, né, de todos os dias lermos essa página e fazer uma prece. Mas o dia que nós fazemos isso com aquela vontade sincera, com os ouvidos de ouvir, com os olhos de ver, o nosso dia é outro. O nosso dia é outro. Nós temos tranquilidade, temos serenidade para resolver algo que possa chegar aos nossos ouvidos, à nossa situação ali de intervir, de resolver. Nós temos outra saída, né? Então é preciso que nós darmos esse mergulho interior, né? A fim de saber o que pretendes, assenhorear da nossa caminhada, do nosso destino, que é só nós que podemos intervir, só nós que não é? Porque a gente, é claro que nós viemos com as nossas provas, mas as decisões, aquilo que cabe a nós resolvermos, aquilo que cabe a nós escolhermos, só nós podemos fazer. Então é isso que ela está falando, né? E através desse mergulho nós vamos saber o que é melhor. E ela diz: a tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando a outras situações. Então precisamos nos libertar daquelas situações que rompem vínculos, né? Que são as nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas decepções, as nossas situações desagradáveis que surgem diante desse aprisionamento moral que muitas vezes nós nos encontramos, preso a pensamentos negativos, presos a situações que nos levam ao pessimismo, né? Então, nós precisamos de ter essa libertação. E é através dessa certeza do caminho certo que nós estamos caminhando, da verdade que nós estamos aprendendo, isso tudo é que vai nos dar essas diretrizes, né? A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar de tudo quanto constitui retentiva, para que sigas plenamente. Então, ela vem falando aqui dessa honra de nós termos, né,
a possibilidade de saber desse guia interno, né? Porque muitos não sabem, muitos ainda dormem, né? Então, isso é uma honra, nós termos esse conhecimento desse guia interno, que é a nossa própria consciência, e que também é a nossa, através da nossa consciência, nós fazemos essa conexão com Deus. Por quê? Porque as suas leis estão inscritas na nossa consciência. Então, nós podemos ter essa conexão divina constante, né? É o que diz lá a questão 621, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Da nossa consciência. Então, ela diz, entra em ti mesmo, é isso aí. Então, nós precisamos de ouvir essa voz interna. Então, ela vai falar aí dessa questão de nós termos, né, essa honra de encontrar esse guia interno que vem nos orientar, porque esse guia ele realmente nos orienta quando nós, através da nossa noite no sono, dormimos, acordamos, trazemos aquelas lembranças, né, do que ouvimos, do que aprendemos, e a nossa consciência, através do que nós já sabemos, pode optar, pode escolher. Ver se tem alguma coisa aqui. A Glória diz, né? É necessário autoconhecimento para sabermos o que realmente pretendemos e o que é melhor para nós mesmos. É isso, sem o autoconhecimento, né? A gente fala muito em autoconhecimento porque ele é importante, ele é necessário. Sem esse autoconhecimento, de nós reconhecermos as nossas dificuldades, reconhecermos também as nossas potencialidades, né? Isso é o autoconhecimento que nos oferece, né? Porque nós sabemos distinguir o que é uma coisa, o que é outra, não ficamos arrebatados porque achamos que não valemos nada, nós sabemos dessas potencialidades, dessas capacidades, por quê? Porque somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros de Deus, então Deus nos oferece essas capacidades para nós nos autoconhecermos e utilizarmos dela, né? Como diz Joana, nos desalgemarmos de tudo quanto constitui retentivo, ou seja, tudo que nos retém, tudo que nos prende, né? E seguir plenamente. Eu já vou ler os comentários de vocês aí. Após isto, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. Então, quando nós começamos a fazer esse exercício do autoconhecimento, nós vamos tendo uma intimidade conosco mesmos, né? Nós vamos sabendo, aprendendo aquilo que está no nosso íntimo, nos conhecendo melhor, e isso é ter coragem, né, de fazer o melhor, porque nós começamos a ter atitudes que nós não vamos nos arrepender amanhã, não é? Nós começamos a libertar das nossas algemas, né? A estarmos lúcidos, porque essa lucidez ela vem daí, né? Estarmos lúcidos, seguros. Isso é ouvir Jesus. Isso é seguir Jesus, é ter ele como modelo, né? Então, com esses comportamentos que Joana nos aconselha aqui, nós vamos tendo esse domínio, esse autodomínio de nós mesmos, né? Que é o autoconhecimento. Então, ela diz: a consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir os padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade sob a liderança de Jesus. Isso é maravilhoso, porque quando nós chegamos a compreender isso, nós realmente vamos adquirir esse domínio, nós vamos estar realmente sendo utilizando dessa coragem que ela nos fala aí o tempo todo, né? Então, isso é
fazer o melhor, é a coragem de fazer o melhor, porque não porque ninguém está nos vigiando, alguém vai nos ver, né? Alguém vai comentar, mas é porque eu sei que estou fazendo o melhor que eu tenho dentro de mim, eu estou oferecendo o melhor, né? Que eu possa oferecer. Isso é crescimento, né? E nós só vamos adquirindo essa liderança sobre nós mesmos a partir desse autoconhecimento, dessa certeza de que estamos no caminho certo, estamos seguindo o roteiro de Jesus, estamos nos esforçando a cada dia para nos tornar melhores, para ser melhor profissional, ser melhor mãe, ser melhor esposa, ser melhor filho, ser melhor amigo, né? Ser melhor trabalhador da casa espírita, ser melhor funcionário, melhor trabalhar no meu trabalho, né? Melhor empregado, melhor funcionário, melhor operário, melhor o que nós pudermos fazer o melhor. E para fazermos o melhor, nós temos que nos utilizar daquelas ferramentas que Jesus nos fala lá no capítulo 3 do Boa Nova, né? Que é o sentimento, que é o amor, sentimento, colocar o sentimento, colocar o amor na tarefa, né? E a boa vontade sincera, eu quero ser melhor, eu quero fazer. Não fazer melhor para os outros elogiarem, mas fazer melhor, da melhor forma que eu me sinta com aquela sensação, né, de tarefa cumprida, de dever cumprido, né? É uma emoção tão gostosa, né, que nos traz uma alegria íntima tão grande e nós nos sentimos felizes. O nome disso é felicidade, né? Quando nós executamos qualquer tarefa, seja um estudo que nós fazemos, mas quando nós vemos que nós atingimos os corações, quando nós sentimos essa energia que retorna para nós, quando nós oferecemos o melhor que nós podemos estudar para falar, isso traz uma alegria íntima muito grande mesmo. E isso é a sensação do dever cumprido. Então, lendo mais uma vez o trechinho para a gente terminar. A consciência do dever, né, se manifestará a ti na honra de seguir os padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança do outro. Essa coisa de fazer o melhor, nós temos que fazer com consciência e com lucidez, para não estar denegrindo não seria a palavra, mas assim, ofuscando o outro, né? Então, por isso que a gente tem que fazer com muita lucidez, sem esperar elogios, sem esperar coisas que venham de fora, mas fazer de dentro para fora, oferecendo o melhor. Então, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui, que eu só estou vendo correr aqui as letrinhas, né? A Glória fala assim, necessário autoconhecimento, eu já falei. Depois, a Lina fala, exercitar a gentileza e a gratidão diariamente, nos indica a nobre mentora, isso mesmo, não esquecermos, né, Lina, da gentileza, né? Nos colocarmos no lugar do outro, como é que eu me sentiria se eu fizesse e alguém fizesse isso comigo? Uma boa pergunta, né? A Olídia está agradecendo, né, por estar aqui nesse grupo. Seja muito bem-vinda, Olídia, e venha sempre. Nós estamos aqui todos os domingos, às 4h30 da tarde, e durante a semana tem muito estudo também, tá? Vai lá no nosso canal, visita lá as playlists. Na quinta-feira temos os mensageiros. Lúcio vai falar melhor porque eu esqueço. Na quarta-feira temos os mensageiros, temos na quinta-feira, né? Na quarta-feira temos o Leon Denis, Caibar Schutel,
Terça-feira nós temos Amélia Rodrigues, então venha sempre que quiser, está lá os nossos horários, nosso programa. Lina fala, né? Preserva a jovialidade na tua conduta, um tesouro, ele tem o preço da felicidade, diz ela. São palavras de Joana, eu estou lembrando. Pois é, então, Glorinha fala aqui, né? Isso, a gente estava falando daquilo que nos prende, né, Glória? Isso tudo aí são os sentimentos que nos retêm, né? Que não nos deixa vencer, não nos deixa caminhar. E nós precisamos, olha, de arrebentar essas algemas, né? Mas nós já estamos conseguindo, né? Muito mais do que ontem. Evoluir e vencer etapas na nossa vida, isso mesmo. Estamos na tarefa. Reserva algum tempo do teu tempo ao serviço em prol da caridade fraternal. Hoje a Lina está Joana de Ângeles. É isso mesmo. Essas mensagens do Vida Feliz são uma beleza, né? E, gente, acho que a Lúcia Cerqueira coloca aqui o autoconhecimento necessário para reconhecer as nossas sombras, nossas imperfeições, nossas virtudes e nossas habilidades também, né, Lúcia? E tentarmos no dia a dia, no exercício do bem, do belo, do amor. Tentarmos e fazermos, né? A gente vai fazer, vamos exercitar sem medo, assim como Jesus. A Lina ainda coloca a consciência do dever cumprido. Isso. Essa alegria que nós sentimos, né, quando sabemos que fizemos a tarefa com amor. E a Elô, nossa amiga aqui, fala quantos... sim. Obrigada, eu li sem ler antes, mas nós agradecemos a vocês também, né, que estão aqui conosco, nos dando essa sustentação. O estudo do Evangelho, Patrícia, já nos dá essa felicidade. E quando nós começamos a perceber a sua essência, né, a ver como ele nos faz bem, a como nós podemos crescer através, né, desse conhecimento, isso tudo nos traz essa felicidade mesmo, né? E gratidão a vocês, tá? Então é isso, nós vamos terminar, vamos chamar o Lúcio, ele pode querer comentar mais alguma coisa, temos um minutinho, Lúcio. Nossa. E a gente pega o capítulo, ele parece tão pequenininho, né? Mas quanto conhecimento, né? Pois eu estou vendo a Glória... termino, né? Quase que fica um pedacinho para depois. Pois é, eu estou vendo a Glória colocar ali, né? Feliz por estarmos estudando Joana. Nós e também. Como foi uma intuição boa a gente trazer esse estudo de Joana para o domingo, né? Como foi bom. Foi muito bom. Né? E dentro disso aí, né, você falou dos dias aí de estudo, né, gente? Segunda-feira tem um livro novo estudando a Educadores, 21h30, tá? Que é os desafios da evangelização infantil. Nem todo mundo vai, porque é estudo mais para evangelizador, mas, gente, tá muito legal, tá? O livro do César Said. Aonde que a gente pode pegar esse para quem não sabe os dias, né? Onde que pode pegar essa planilha lá no www.espiritismo.net/estudos online lá que vocês vão encontrar lá, tá? Terça-feira, gente. Terça-feira agora, às 19h30, tem estreia. Nós vamos começar. O meu é capa antiga, né? Já mostrei para vocês aqui, né? Olha o meu. Gente, o meu é todo marronzinho. Meu é igual a esse. Meu também Nossa, eu estou relendo o livro aqui, gente, que maravilha. Quanta coisa tem. O livro de Caibá Chuta, né? Que terça-feira a gente tem Caibá Chuta na primeira, terceira e quinta semana. E na segunda e quarta nós já iniciamos aqui, fizemos só a apresentação, né? Nós fomos falar da dona, agora falar respeitosamente, é porque o Divaldo colocou isso no Semeador de Estrelas, né? Aliás, Divaldo não, a Sueli Calda-Schuber, né? Dona Amélia Rodrigues. Dona Amélia. Falando sobre, né, gente, luz no mundo. Vai ser também um estudo maravilhoso aí. Quarta-feira é Livro dos Médiuns, 21h30. Quinta-feira, às 19h30, tem Leon Denis, estão no capítulo aí sobre
reencarnação e suas leis. Está muito legal também, né? Esse também até uma apresenta para nós. Né? E às 21h30 a gente tem também os mensageiros. Né? Então, assim, a nossa semana de estudo está muito boa, gente. Muito boa. Quer dizer, estudos online, gente. Tem... Nossa, que é isso, Didmar? A minha capa, eu achei que a minha era mais antiga, a sua é mais antiga do que essa aqui. Não conheço. Eu só conheço até essa aí. Pois é, gente. Esse aqui, para vocês terem ideia, deixa eu ver aqui, está aqui anotado, quando eu comprei ele em... Olha só, gente, aí setembro de 1985. Vocês não tinham nem nascido ainda. A gente está estudando cá embaixo, aqui, lendo, né? Agora eu vou estudar. Está valendo. Então, assim, a nossa programação de estudo é muito intensa, né? Hoje, né, ainda nós temos... lembrando, todo sábado, às 18... É 18, né? Tem as palestras públicas, né? Então, estão se debruçando sobre a obra Vinha de Luz, Fonte Viva. Fonte Viva. Isso, né? E todo domingo, às 18 horas. Né? Isso, 18 horas no sábado, 18, e todo domingo, 16h30, estamos aqui estudando Joana de Ângeles. Né, gente? É muito legal. Você está falando aí da Olídia, né? A Olídia é uma companheira de estudo nossa, vai muito nos Mensageiros, e vai também nos Mendes. Ela é lá de João Pessoa, companheira da nossa querida Janinha. Muito prazer. Hoje vai ver aqui no foi a primeira vez que eu a vi. Isso, né? Foi muito bom. E daqui a pouco, né, gente, tem Fala Boa, às 19h20. Tem um tema bom aí, tá? No grupo de família. Conflitos entre pais e filhos. A gente não tem isso, né? Nós espíritos não temos isso, não. Isso é para os outros, né? Os espíritos não têm conflito entre os pais e filhos de jeito nenhum, né? Então, fiquem aí, gente. O convite de continuarem conosco aí durante os nossos estudos, né? Tá certo. Você quer que eu Faz a prece para nós, Luiz? Fazer prece para nós é uma alegria, mas depois do estudo desse, né, gente? Então tá. Jesus, querido, o nosso sentimento, Senhor, mais uma vez, é de gratidão. Gratidão, Senhor, por essas palavras do Evangelho, e gratidão porque a nossa benfeitora Joana de Ângeles traz comentários tão profundos que nos permitem adentrar ainda mais dentro de cada um de nós. De entender, Senhor Jesus, que nessa jornada tão grande que fazemos durante inúmeras existências, nós erramos muito, caímos aqui, caímos acolá, mas, Senhor, o teu evangelho serve para nós como aquele pozinho de diamante que vai nos lapidando, nos permitindo, Senhor. No início, talvez não tanto brilhar a nossa luz, mas conseguimos pelo menos refletir um pouquinho da tua luz através do brilho da superfície tão endurecida, já lapidada. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Joana de Ângeles, por essa obra tão maravilhosa, que nos ensinou a despertar um pouquinho mais dentro de nós a humanidade, o amor e a honra. Que sejamos, Senhor, cada vez mais honrados junto contigo, para que possamos, sem medo, Senhor, sem medo, mostrar ao mundo que nós somos diferentes, porque já conseguimos compreender uma boa parte dos teus ensinamentos através do Evangelho. Obrigado, amigos espirituais, por todo amparo e toda proteção. Obrigado, Caibachutel, esse querido espírito que nos acolheu nas tuas hostes de trabalho, nos permitindo estar aqui juntos, trabalhando nesse canal Espiritismo Net. É tanta gratidão, Senhor, que a gente fica feliz. Feliz porque aqui nós conseguimos receber um pouco da tua luz. E na certeza, Senhor, que teu amparo jamais nos falta. Na certeza, Senhor, que a equipe espiritual continuará nos apoiando, nos auxiliando sempre, nós pedimos então a permissão para dar por encerrado esse nosso estudo das obras de Joana de Ângeles deste domingo.
Que a tua luz, Senhor, permaneça nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Gente, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, Lúcio, fica com Deus. Obrigada aí pela participação. Estou esquecendo, daqui a pouco tem vibração também, 22 horas, né? Estava esquecendo dela. Um beijo, queridos. Fica com Deus. Até mais. Tchau, Lúcio. Tchau, tchau.